Graça e paz, amados. Bem-vindos ao nosso 13º dia da campanha 70 vezes 7. Estamos juntos nessa caminhada, estudando o amor e o perdão de Deus. E eu espero que você seja abençoado neste dia de sábado, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Muita gente olha para essa data e diz, hoje é dia de Halloween. Halloween não existe. Dia das bruxas não existe. Tudo isso são ideias malignas, satânicas. Pode até parecer bem engraçado, pode até parecer bem divertido você se fantasiar de monstro. Nos Estados Unidos eles têm o costume de sair pedindo doces. Ai, que legal, a criançada adora, fantasia tudo de monstro. Mas a verdade é que isso vem de rituais macabros, isso vem de épocas obscuras e de um povo que está longe do Senhor. Não por acaso foi escolhida a data de 31 de outubro. 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. É o dia onde Lutero pregou na porta da catedral as 95 teses, quando ele entendeu que a justificação é pela fé e não deveria mais ser vendido nenhum tipo de perdão ou indulgências como até então era praticado. Havia uma distorção da vontade, do amor e do perdão de Deus. Ele deveria ser comprado. E Lutero, então, inicia um processo que ele queria reformar a igreja da qual ele fazia parte. Hoje celebramos 503 anos da Reforma Protestante. E que Deus realmente continue a cada dia reformando, renovando, transformando a sua vida, o seu coração, a sua história, a sua família, todos os seus planos e todos os seus sonhos. Estamos estudando um livro da Bíblia por dia e hoje, 13º dia, estamos no segundo livro de Reis. Meus queridos, de Josué até Esther, essa porção da Bíblia são chamadas de livros históricos. São livros muito gostosos de ler. O segundo livro de Reis trata algumas histórias muito interessantes. Por exemplo, a história de Naamã, que vamos falar um pouquinho sobre ela, mas também a história do rei Ezequias, quando Deus diz a ele, olha, você vai morrer, e aí ele pede a Deus e Deus concede mais tempo de vida, ou a história do rei Josias, que com 8 anos de idade começou a reinar, e foi um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Isso mostra que não é simplesmente ser mais velho ou mais novo que nós podemos servir a Deus, mas na época do reinado de Josias, eles acham novamente o livro da lei, a escritura, e aí eles leem e Josias entende que precisava haver uma mudança no comportamento do povo, que estava muito longe do que a palavra de Deus falava, e ele promove uma grande restauração, né, da submissão a Deus, do amor de Deus no meio do povo. São várias histórias. O livramento que Deus dá aos israelitas, a vida de Eliseu, os atos, os feitos que Deus faz através do profeta Eliseu. São muitas e muitas histórias. Leia, você vai gostar. São livros muito dinâmicos. São livros muito importantes e muito fáceis de ler. Hoje eu queria falar para você um pouquinho sobre Naamã. Essa história está narrada no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, um homem vencedor, um homem querido pelo povo e pelo rei, um homem querido pelos seus soldados. Naamã era alguém importante. Naamã era alguém que as pessoas, quando ele passava, as pessoas o admiravam. Mas Naamã foi acometido de lepra. Até hoje, hanseníase, né, a lepra, é uma doença muito séria. Mas hoje em dia existe tratamento para ela. Mas na época de Naamã não existia. O tratamento, para você ter uma ideia, no meio dos judeus era: afasta do povo, proíbe de entrar de novo na cidade, vai morar nas cavernas e vai morrer para lá. Esse era o tratamento. E Naamã, ele era tão querido que mesmo com lepra, ele continuava ainda na sua função, e ele continuava querido pelo rei e continuava querido pelos seus soldados. O que chama a atenção na história de Naamã são dois detalhes. O primeiro é que não havia salvação para Naamã.
no seu reino, entre os seus falsos deuses. Não havia. Mas havia na casa de Naamã uma menina. A Bíblia não fala nem o nome dela. A Bíblia não fala nem a idade dela, mas diz que era uma menina. E ela tinha sido levada cativo, porque nessa época o reino de Israel já havia sido dividido e uma parte do reino já havia sido levado cativo. E essa menina, ela era do povo de Israel, e ela diz para a esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã fosse lá em Israel, lá existe o homem de Deus, ele pode curar. Ora, uma palavra dessa, quem não quer receber? Que existe uma solução para algo impossível, que existe um Deus verdadeiro que poderia curar. Essa palavra chega até o ouvido de Naamã. Naamã conta ao rei, o rei manda Naamã ir atrás dessa cura, com cartas ao rei de Israel dizendo: olha, você precisa curar o meu servo. É interessante que uma menina sabia que havia um homem de Deus em Israel e ele poderia curar Naamã. Mas quando o rei de Israel recebe essa carta, ele se desespera e diz: o rei da Síria quer um pretexto para invadir aqui também. Como que eu vou curar alguém da lepra? E ele se desesperou. E Eliseu, o profeta, ficou sabendo que o rei havia rasgado as suas roupas, as suas vestes. Era um sinal de desespero e arrependimento e medo. E ele manda um recado dizendo: manda para mim que você vai descobrir que há profeta em Israel. Que alguém da tutela, da parte de Deus está aqui e faz a diferença no meio do povo. Naamã chega até Eliseu. E é interessante que Naamã era um homem importante. E ele estava acostumado a ser tratado de uma forma diferenciada. E quando ele vai até Eliseu com toda a sua tropa, com presentes, com um monte de coisa, Eliseu não sai para receber Naamã. Eliseu manda o seu servo, o seu discípulo, Geazi, ir lá fora e dizer: manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele vai ser curado. Meus queridos, o que você faria? Você viajou quilômetros para receber a cura. E agora o profeta diz que você vai receber a cura se você mergulhar 7 vezes no rio. O que você faria? Talvez eu saísse correndo para o rio. Mas o fato é que Naamã era um vencedor, um general, um capitão. E ele, mais do que ouvir, você vai ser curado, ele ouviu assim, nos seus ouvidos o discípulo estava falando, mas ele estava entendendo assim: o profeta nem veio me atender, o profeta nem se deu ao trabalho de falar comigo. Então, o orgulho de Naamã se acende, a ira de Naamã se acende, e ele chega a dizer: não são Farfar e Abana, os rios de Damasco, muito melhores do que esse riozinho aí? Se fosse para tomar banho, eu tinha tomado banho lá. E é interessante porque Naamã se dispõe a ir embora e ele já estava resolvido. Provavelmente ele ia querer fazer uma guerra muito grande contra Israel. Mas os seus soldados que o amavam dizem de uma forma carinhosa para ele: meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? E ele para pensar e fala: faria. Ele te pediu para mergulhar 7 vezes, por que você não tenta? E me chama a atenção que Naamã vai, mergulha e ele é curado, e diz que a pele dele se tornou como a pele de um bebê. Mas me chama a atenção que muitas vezes nós somos como Naamã. Nós estamos dispostos a fazer grandes coisas para Deus, nós estamos dispostos a ser a estrela, a ser aquele que se sacrifica, a ser aquele que as pessoas olham e falam: nossa. Mas aí Deus nos pede uma coisinha. O Senhor diz: não é pelas suas obras, é pela fé. Entrega a tua vida, creia. Ou então o Senhor diz: olha, Senhor, eu quero servir, eu quero amar. Vá ali e alimente o seu próximo. Vá ali, como diz João Batista, e dê uma capa a quem tem frio. Cuide dos pequeninos. Jesus chega a dizer: eu estive preso e não fosse me ver, eu estive doente e não fosse me visitar, eu estava com fome e não me deram comida, eu estava com sede e não me deram bebida.
Nós podemos demonstrar o amor que nós recebemos e o perdão de Deus nos importando com o próximo, porque alguém se importou conosco. E se você ainda não recebeu essa palavra, eu desejo do fundo do meu coração que você seja esse próximo quem agora eu estou levando a palavra. E que o amor de Deus alcance a sua vida. Naamã foi curado da lepra, mas para Naamã ser curado da lepra, ele precisou primeiro ser curado do orgulho, porque por causa do orgulho quase ele perde a bênção de ser curado da lepra. Não fossem os bons conselhos daqueles que estavam ao seu redor, dizendo, olha, tenta, ele teria perdido a chance, a única e maravilhosa chance de viver. E eu quero te dizer, se você perder a chance de entregar a sua vida a Jesus, se você perder a chance de honrar a Deus enquanto você está vivo, de que a sua vida seja realmente transformada e você seja nova criatura em Cristo, você vai perder a sua chance de viver eternamente. Só há um caminho, só há o caminho, é Jesus. E eu espero do fundo do meu coração que você reconheça como Naamã. Eu preciso mudar, não adianta ficar nervoso, eu vou tentar, eu vou obedecer. Eu imagino que ele mergulhou contando, né? 1, e olhava, 2. Mas o fato é que quando ele finalmente obedeceu completamente, se ele tivesse mergulhado 6 vezes, ele não teria sido curado. Se ele tivesse mergulhado 5 vezes, ele não teria sido mergulhado. Se ele tivesse mergulhado 1 vez e ficado 10 minutos embaixo d'água prendendo fôlego, ele não teria sido curado. Perdão, falei mergulhado, curado. Mas a partir do momento que ele obedeceu a voz do profeta, a voz de Deus, que o profeta era o representante de Deus, ele finalmente foi curado. Obedeça ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Seja dependente totalmente da palavra que Deus tem para a sua vida, que são palavras de vida. E que Deus nos abençoe. Amém.